Existem figuras que são tão icônicas que transcendem qualquer estilo musical. Michael Jackson, sem dúvida nenhuma, foi uma dessas figuras. E é sobre a sua vida e a sua morte que eu falarei hoje para você. Michael Joseph Jackson nasceu em 1958 na cidade de Gary, Indiana, o sétimo filho da família Jackson. Michael fez sua estreia profissional aos 6 anos de idade no Jackson 5, ao lado de seus irmãos Jackie, Tito, Jermaine e Marlon. Joe Jackson, o pai dos meninos, era conhecido por ser uma figura extremamente controladora e até violenta, e Michael era o que acabava sofrendo mais na sua mão, justamente porque ele era o que mais batia de frente com o pai. Porém, Michael sempre acreditou ao pai como um dos grandes responsáveis pelo sucesso do Jackson 5, sendo que ele o ensinou a se portar no palco e como se comportar com o microfone. Michael era o mais novo do Jackson 5 e, apesar da pouca idade, ele sempre demonstrou ser extremamente talentoso e carismático, o que fez com que ele se destacasse, tendo inclusive uma parte do show do Jackson 5 uma performance solo de Michael, isso já por 1970. Mas foi somente em 1973 que Michael partiu definitivamente para a carreira solo, se juntando ao selo Motown Records. Seu primeiro sucesso solo foi o disco Off the Wall, de 1979, que contava com o hit Don't Stop Till You Get Enough. Em 1982, Michael lançou o disco Thriller, que é até hoje o disco mais vendido da história da música. Esse disco conta com grandes singles como Billie Jean, Thriller e a música Beat It, que conta com o solo do deus da guitarra Eddie Van Halen. Foi justamente aí, com o disco Thriller, que Michael Jackson começou a gravar aqueles videoclipes cinematográficos, como é o caso de Thriller. E Michael foi um dos grandes responsáveis pelo sucesso da MTV nos anos 80. O sucesso só continuou na vida de Michael Jackson. Em 1987, ele lançou o disco Bad, que foi o primeiro disco da história a contar com 5 singles, atingindo o primeiro lugar da lista da Billboard. E foi justamente a essa altura que Michael Jackson conquistou a alcunha de Rei do Pop. Em 1991, Michael lança o disco Dangerous, que também conta com diversas músicas de sucesso, entre elas a música Black or White, com o seu famoso clipe icônico, que aqui no Brasil estreou no Fantástico, inclusive, e que conta também com a participação do ator de Esqueceram de Mim, Macaulay Culkin. Foi justamente nessa época que começaram a surgir na imprensa boatos de comportamentos suspeitos de Michael Jackson com crianças, boatos esses que geraram várias repercussões na vida do cantor, como a gente vai ver mais pra frente, e boatos que ressoam na sua carreira mesmo após a morte até os dias de hoje. Em 1993, Michael Jackson veio pela segunda vez ao Brasil com a turnê do Dangerous, literalmente parando a cidade de São Paulo para os seus 2 shows no estádio do Morumbi. Michael Jackson faz seu primeiro show em São Paulo amanhã à noite. Em 1995, Michael lançou seu disco History, justamente o disco que rendeu a terceira visita de Michael Jackson ao Brasil para a gravação do clipe da música They Don't Really Care About Us, naquela sua famosa visita ao Pelourinho lá na Bahia.
A Bahia provou que realmente é uma terra mágica. E Michael Jackson provou também, mais uma vez, porque é um megastar. É também do disco History a música You Are Not Alone, que rendeu um videoclipe muito famoso na época com a sua então esposa, Lisa Marie Presley, filha de Elvis Presley. Esse casamento, que se deu no ano de 1994, durou apenas 2 anos e ele foi muito especulado pela imprensa, que tratou essa ocasião do casamento dele como uma jogada de marketing, meio que para camuflar as polêmicas que vinham surgindo na vida do cantor referente ao seu envolvimento com crianças. Outro single de sucesso do disco History foi a música Scream, um dueto com a sua irmã mais nova, Janet Jackson, que também rendeu outro videoclipe cinematográfico na época e que fez muito sucesso na MTV. Esse disco History acabou não rendendo uma turnê mundial, e Michael Jackson passou boa parte da segunda metade dos anos 90 nos tribunais, lidando justamente com essas acusações de pedofilia. Em 2001, Michael lançou seu disco Invincible, o seu último disco em vida. Seus problemas jurídicos continuaram no decorrer dos anos 2000, e Michael passou a levar uma vida reclusa no seu rancho, Neverland. Em maio de 2006, Michael saiu da sua reclusão para receber um prêmio no MTV Music Awards, no Japão. King of Pop, King of Rock, King of Soul, Michael Jackson! E em novembro de 2006, ele também apareceu numa premiação do World Music Award, onde ele recebeu também uma homenagem. Em 2006, Michael Jackson se mudou para a Irlanda para a gravação do seu próximo disco solo, que seria o primeiro desde Invincible. Esse disco acabou contando com diversos produtores e teve o seu lançamento postergado para a segunda metade de 2009. Em 2009, ele preparou a turnê que foi chamada de This Is It, que seria uma série de 50 shows que serviriam como uma volta de Michael Jackson aos palcos. E o primeiro show seria no dia 13 de julho de 2009, na cidade de Londres. Os ensaios para essa turnê renderam mais de 100 horas de material, de ensaio e dos bastidores também, o que acabou gerando o documentário This Is It, que foi lançado em outubro de 2009, meses após a morte do cantor. E assim chegamos ao fatídico dia 25 de junho de 2009, o dia que o pop perdeu o seu rei. Michael Jackson sofreu uma parada cardíaca em sua mansão em Los Angeles, e tentativas de reanimá-lo foram feitas por equipes de socorro, e ele chegou a ser socorrido ao hospital já num estado de coma profundo. Seu socorro ao hospital e a sua internação acabou parando literalmente a imprensa mundial, só se falava nisso naquele dia, e havia muito mistério sobre seu estado de saúde, até que, infelizmente, a sua morte acabou sendo declarada. Os exames toxicológicos revelaram a presença de doses letais da medicação Propofol, um poderoso anestésico que era administrado a Michael pelo seu então médico particular, Conrad Murray. Segundo Murray, Michael Jackson tinha crises severas de insônia e pedia pela medicação, motivo pelo qual, segundo ele, essa medicação era comumente aplicada a Michael. Houve muita comoção na época. A opinião pública execrava o médico, o Conrad Murray. E uma longa investigação foi feita, o que acabou culminando com a sua condenação por homicídio culposo no final do ano de 2009. O estado do cantor nos seus últimos dias era realmente crítico. Ele estava extremamente magro, pálido, com queda de cabelo, e acabou sendo revelado que fazia 15 anos que ele fazia uso intenso
de sedativos e anestésicos para controlar os seus problemas de ansiedade, depressão e insônia. Sua morte abalou o mundo inteiro, não só da música como todo tipo de noticiário. No dia 7 de julho de 2009, foi realizado seu funeral. Primeiro uma cerimônia particular e depois uma cerimônia pública no Staples Center, em Los Angeles, para 17.500 pessoas. Mas estima-se que um total de 2 bilhões de pessoas acompanharam o seu funeral pela televisão. Michael Jackson, o rei do pop, deixou 2 filhos, Paris e Prince, além de um acervo inigualável de discos e músicas de grande sucesso e qualidade também. O seu talento era inegável e, com a sua morte, o mundo da música, não só do pop, como da música de um modo geral, ficou órfão. Como diz a letra da música You Are Not Alone, você nunca disse adeus. Alguém me diga por que você teve que ir embora e deixar o meu mundo tão frio.